E aí, galera, beleza? Vamos lá, vamos que vamos. Começando o Congresso Tua Igreja Canta 2022. Isso é muito bom e quero convidar vocês a compartilhar essa live. Bora? Vamos lá, vamos anunciar para o pessoal que está começando o nosso congresso. Daqui a pouco vai ter, né? A Tamires junto com a gente aqui. Ela vai falar um pouco sobre a dança no reino. Bora, bora. Compartilha essa live, tá? Vamos estar anunciando para os outros para que a gente possa começar bem, né? Então, gente, vou falar um pouco do Congresso. O Congresso do Igreja Canta, ele começou em 2018, né? O intuito é ajudar aquelas igrejas que não têm condições de ter um ministro de música, de ter uma pessoa liderando. E esse é o intuito de a gente estar ajudando, né? Nesse projeto não tem só eu organizando, tem outras pessoas também que estão dentro desse projeto. A gente tem prática de banda, a gente tem canto, a gente tem ministerial, né? Uma palestra sobre isso. E é muito bacana. Então a gente tem feito todo ano nosso congresso por lives, né? No tempo a gente estava na pandemia, agora a gente voltou, mas a gente continuou nesse formato de lives. Então, assim, tem sido abençoador, tem sido muito bom esse congresso do Igreja Canta. Tenho recebido um feedback muito bom de pessoas que têm nos ajudado a crescer, né? A compartilhar, a nos ajudar no congresso, né? Isso aí. Então, daqui a pouco a gente vai chamar a Tamires, tá? Estão dando tempo aqui pro pessoal chegar, pro pessoal compartilhar a live, tá certo? Lembrando que sexta-feira, dia 12, não, sexta-feira, dia 14, isso aí, sexta-feira, dia 14, vai ter o pastor Elias Rocha aqui com a gente, tá? Também vai estar falando sobre o mesmo tema, atraídos pelo reino, a gente vai estar batendo papo, tá? Sexta-feira, 14, ele vai estar aqui com a gente, vai ser uma bênção nesse mesmo horário, tá? 8 horas. Então, convide, tá? Convide pessoas para estar junto com a gente aqui, para estar debatendo também, né, junto com vocês, respondendo a pergunta de vocês. Deixa eu convidar aqui. Vamos estar convidando a Tamires já para entrar aqui com a gente. Já chegou um certo horário. Consigo botar uma. Aí, ó. Boa Aí, ó. noite! Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo botar um filtro aqui para dar uma Ah, ajudada. melhor. Acho que esse aqui ficou bom, ó. Dá uma desfocada no fundo. Show. Ai, não sei mexer. Tudo E aí? jóia?
Tudo bem, Rodrigo? Certo? Graças a Deus. E vocês? Graças a Deus, tudo bem. Que bom, que bom. Então, né? Chegou o momento do nosso congresso, do nosso bate-papo. Eu não vou apresentar, né? Mas quem vai apresentar vai ser ela mesma, né? Vai se apresentar e já falar um pouquinho do que ela faz. E depois a gente vai começar as perguntas, né? A gente vai começar o nosso bate-papo. Pode seguir aí, Tamires. Tudo jóia? Boa noite, gente, tudo bem? Vi algumas pessoas que eu conheço entrando, Felipe, pessoalzinho aqui de Piúma, Lucas, ó, meus Unity estão aqui representando, hein? Aí sim. Gente, arrasou, parabéns, isso mesmo. Ai, meu Deus, eu botei os comentários todos na minha frente, Rodrigo. Ah, tirei. Gente, eu sou Tamires, esposa de Jonas, a gente está aqui em Piúma. Antigamente a gente participava aqui da PIB, da Primeira Igreja Batista, ficamos aqui há alguns anos. Hoje nós somos da IEB Piúma, aqui, obviamente, em Piúma também. Todo o Ministério de Dança há uns 10 anos, mais ou menos, bastante tempo. E é isso, é um ministério muito bom, um ministério que atrai muitas pessoas, que tem esse poder, assim, tanto de levar uma mensagem para quem está assistindo, tanto para tratar também quem está dentro dele, né? É muito legal, um Verdade. ministério muito importante dentro da igreja, tá? Que Muito consegue, importante. eu vejo um trabalho, assim, um impacto muito legal na vida das pessoas, principalmente de meninas, né? Que a gente consegue, desde as crianças, as mais novinhas, até as mais velhinhas, como eu, a gente consegue atrair um grupo muito bom, assim, para esse grupo dentro da igreja. É verdade. E o interessante da dança é que ela encaixa em qualquer momento, né? Sim, Isso claro. que ela é muito interessante disso, porque ela não é só para um culto, ela é Não, para uma praça, ela é para um local que é chamado, a igreja é chamada para fazer um culto, ela também, e ela também tem um impacto muito forte com nela, né? Na certeza, claro. dança. A arte, ela é muito boa, né? Porque ela, primeiramente, ela consegue fazer a pessoa prestar atenção. Já chama atenção por si só. E aí, quando você tem a arte misturada com o Espírito Santo agindo, você consegue, às vezes, chegar no coração da pessoa. A pessoa consegue, às vezes, tirar algumas barreiras que talvez ela teria se você chegasse já diretamente falando, ou, né? Primeiro ela para assistir. Primeiro ela vai vendo, pelo menos por curiosidade, ou vai vendo que é legal, bonito, e aquela dança vai ministrando, vai tocando ao coração das pessoas. Eu é, concordo muito com você, é muito importante, e a dança a gente consegue colocar ela em vários locais, dependendo Vários assim, outros. de várias temáticas, a gente consegue tanto para dentro da igreja quanto para fora, como você falou. Então, assim, Uhum. é uma ferramenta assim, muito boa para ser usada assim. Com certeza. E também tem outras coisas que eu vejo, né, que às vezes as crianças têm mais um olhar para a dança, para um Sim, movimento, que sim. imitam vocês, Ai, né? sim, sempre. E assim, é muito impressionante que imitam certo. Isso que é impressionante, Claro, que elas não claro. sabem, mas imitam certo. Sabe por quê? A criança ela não tem reserva. Ela não tem medo de errar. Ela vai se entregar. E isso é o Exatamente. principal da dança, né? Você precisa se entregar, porque se você ficar com uma vergonha, ai, que vão pensar, não sei o quê, automaticamente a gente já vai travando. A criança não tem isso, ela quer dançar, ela quer se soltar. E é exatamente isso que a gente busca, é isso que a gente precisa ter na dança, né? Essa expressão, essa liberdade. A gente precisa realmente ser como as crianças na dança. Então, Exatamente isso que é isso. bem legal. Elas estão lá, elas são sinceras, elas não têm mentira nelas, né? Elas estão realmente ali delas estão saindo um louvor perfeito, uma dança perfeita, sem fingimento. Exatamente, sim. É uma sinceridade no coração também, né? E Sim, sim, sim. através disso, com certeza toca o coração. Não só delas, da família também. Ah, Claro. minha filha nunca foi assim, ela sempre foi tímida, mas ela chegou aqui, ela conseguiu fazer isso, eu me impressionei. E Uhum. às vezes é tão impressionante isso que os pais
tem momentos que eles tiram as crianças, né? Porque às vezes atrapalha. Mas nesse momento é incrível que não. Eles Não, é. deixam a criança livre. Porque elas estão no momento. Uhum. E E chega é, no final, claro, assim, para mim, eu acho que as mães chegam para vocês, né, que fazem a dança, tipo, olha, foi impressionante a dança, minha filha é assim, ela assim, vocês dão aula, alguma coisa sim, assim e tal. sempre. As meninas querem abraçar a gente, assim, né? Não sei se é porque tem todo o figurino, tem tudo, aí elas já olham a gente assim, né? Olha lá, a princesa. Eles já me perguntaram se eu sou uma princesa. Eu falei, ai, quase. Mas é muito bom. E a dança como ferramenta, assim, para Uhum. atrair famílias é essencial, porque quando você trabalha com crianças, vou falar, por exemplo, hoje da nossa realidade. Ali na nossa igreja, nós temos muitas crianças que vêm sem os pais. Acredito que toda a igreja a gente tem esse grupo, Sim. né? Que às vezes, ou ali no bairro vem sozinha mesmo, às vezes um parente traz e tudo mais. E aí você capta essas crianças, você bota ela lá para fazer uma dancinha, o pai já vai vir para assistir a criança dançar. E aí a igreja, né, assim, uma oportunidade que a gente tem para trazer essas pessoas para dentro da igreja. Exatamente. E o grupo de dança também, ele tá lá para cuidar, né? Não só das crianças, das adolescentes, das mais velhas. Então, dentro do grupo, a gente também pode fazer esse trabalho que é muito bom. E falando, por exemplo, de crianças, a gente pode fazer um trabalho muito legal de atrair os pais. E quem está em volta? Porque aí vem a família inteira. Vem pai, vem vó, vem tio, porque é lindo. Marcela. Marcela, você tem que estar no ensaio do coro. Aí começou aí, ó. Mas, então, ô, Tamires, assim, como é que foi para você perceber e ser atraído pela dança? Como que você chegou a pensar assim, tipo, isso é o meu dom, isso Deus colocou em mim, através disso eu vou alcançar pessoas. Sim, aqui na PIB tinha um grupo de dança, né? Quando eu cheguei. E eu Uhum. sempre gostei, eu sempre achei bonito, mas eu nunca tinha tido, na verdade, nunca não, nunca tinha feito aula de dança e tal, mas antigamente, em outras igrejas, já participei de grupos de dança e tal, mas aquela dança de criança, né? Isso que a gente acabou de falar e tal, diante do trono, essas coisinhas assim. Mas aí quando eu cheguei aqui na PIB, tinha um grupo de dança e, obviamente, eu gostei, achei bonito e fui pra fazer um teste, assim, pra ver. E amei, me apaixonei e foi assim, mudou o meu coração, fui enxergando a dança de uma maneira diferente, né? Porque ainda hoje a gente já está conseguindo mudar um pouco, mas em alguns lugares ainda há um preconceito com a dança, assim, né? Dentro da Sim, igreja e tal. Então, assim, a gente vai entendendo, porque primeiro a gente precisa entender o que a gente está fazendo, né? O propósito. Por que eu danço? Por que eu tô ali? Não é só para dançar, não é só para fazer uma apresentação, fazer uma coreografia bonita, mas a gente está ali para servir a Deus, a gente está ali para ministrar na vida das pessoas. E, e aí eu não consegui sair mais. Desde quando eu entrei no grupo, eu tô lá e Ibrahim me chama. E, e aí fui estudando, né? Porque tudo que a gente faz, a gente precisa aprender, a gente precisa aperfeiçoar, precisa entender a técnica. E assim, me apaixonei. É muito bom, é muito legal ver o feedback da igreja, né? De pessoas que realmente falam assim, nossa, eu fui ministrada através da sua dança, nossa, me tocou, me emocionou. Eu chorei vendo você dançar, isso é muito legal. Porque não somos nós que fazemos, mas a gente se esforça, né, para oferecer também essa dança de uma maneira bonita, né? sim. Hoje ouvindo um podcast, eu achei muito interessante uma frase que ele falou que se você não tiver essência, você não faz nada. Uhum. Porque se você não estiver conectado com o espírito, você não adianta você ir lá para frente. É. Então a dança é isso. Se você não tiver conectado, se você não orar, se você não buscar, será que a sua dança vai ser uma coisa atraída? É. Eu acho assim, Eija! para mim não, né? Para mim, eu acho que isso não vai ser uma coisa para o reino, entende?
Com Então, certeza. assim, o que você pode dar um testemunho de algo que você viu que foi um agir de Deus tão grande na sua vida, nesse sentido da dança? Você pode compartilhar algo com a gente? Com certeza. Na verdade, tudo, né? O meu sogro, o pastor Edson, ele fala uma frase que eu acho sensacional, que é ninguém dá o que não tem. Aham. E é isso exatamente que você falou, né? A arte sem a unção, ela é só arte. E ela é vazia, ela pode ser até bonito, mas não vai passar disso. Não vai passar de uma apresentação bonita, né? Pode até Sim. ser, mas não vai tocar. E tudo que a gente faz, primeiro a gente tem que viver, não é mesmo? Tinha a gente ouvia falar um tempo assim, de dança profética, não sei o quê. Na verdade, tudo que a gente faz é profético, né? O profeta, ele Uhum. recebe uma mensagem, ele recebe algo de Deus e ele passa isso. Então, a sua dança, o que a gente faz sempre tem que ser isso. Você não pode, ninguém vai dar o que não tem. Então, se eu quero dançar o amor de Deus, eu preciso viver o amor de Deus. Se eu quero dançar que Deus cura, que Deus transforma, que Deus restaura, eu tenho que ter essa experiência, porque aí eu vou dançar com algo com verdade, né? Com certeza. Pouco tempo atrás, vou contar os mais recentes, né? Nós fomos aqui na IEB, eu tenho dançado um pouco menos, nós estamos formando um grupo ainda, mas é um grupo bem novo e tal, estamos caminhando. E aí tivemos uma reunião aqui da Juventude do Capixaba, e em certo momento falou: alguém quer fazer? Você pode apresentar uma dança? Eu falei: claro, posso. Joguei lá no grupo, né? Meninas, vamos dançar, e isso e aquilo. Já tinha pensado na dança, na música, né? Tudo certo. E botando no grupo: olha, vamos ensaiar, né? Vamos marcar ensaio. Ninguém me respondia, nada. Ninguém podia ensaiar, ninguém pedia nada. E aí eu falei assim, por Deus, momento, falei: olha, eu vou dançar, nem seja que eu faça um solo, mas eu vou dançar. E eu me propus a fazer isso. E tive uma menina que dançou comigo. E foi muito interessante, porque eu fui dormir pensando: meu Deus, tem um pouco prazo, sabe? Eu não sei o que eu vou Sim. fazer, eu tenho um pouco prazo e só tem eu e ela. Tenho tempo que eu não danço e ela não tem experiência de grupo de dança, de dançar e tal. Muito esforçada, maravilhosa. Mas quando a gente já tá dançando há um tempo, rapidinho você pega uma dança e você faz, né? Quando você tá Verdade. iniciando, a gente precisa às vezes mais de tempo. E aí pensei, fui dormir. Assim, pensei e falei com Deus: Deus, o Senhor que sabe, né? Eu tenho eu e ela e nós vamos fazer algo. E fomos. E eu sonhei assim, né, com a música, eu vi a gente dançando, sabe? E a música clássica, né, aquela que fala que é meu, Deus falando, é meu, somente meu todo trabalho e o seu trabalho é descansar em mim. E eu senti muito isso de Deus, sabe? Eu não tinha não ia ser da minha força, não ia ser o que eu fosse fazer, era o que Deus tinha para fazer. Com certeza. E nessa noite Deus assim, me deu a dança toda praticamente, sabe? Eu consegui visualizar, eu vi a gente dançando, então assim, eu tinha o cenário todo montado. E aí quando ela veio para ensaiar, nós ensaiamos, tivemos poucos ensaios e graças a Deus, assim, ficou uma dança linda, não porque a gente quer elogios, quer aplausos, mas isso é né, o feedback das pessoas é o que a gente entende se a gente está fazendo algo bom ou não, se está no caminho certo ou não, né? E aí a gente teve vários testemunhos assim: nossa, que linda, eu me emocionei, eu senti Deus nessa dança. E isso é muito legal, quando você se entrega nisso, assim, sabe? Deus, me mostra. Porque a gente serve a um Deus ilimitado, Rodrigo. O Espírito Santo, Sim. ele habita em nós. O nosso Deus, ele é o Criador, ele é criativo, ele fez todas as coisas, você é só olhar para o lado, olha em volta e ver tudo que Deus fez. Ele é ilimitado. E ele já deu a criatividade a nós, né? Nós temos o Espírito Santo, nós temos a criatividade de Deus, então assim, a gente precisa, antes de tudo, se colocar na disposição de Deus e entender o que ele quer e buscar, ter uma vida, né, de busca e tal, porque aí no momento certo a gente vai entendendo o direcionamento de Deus. Eu tenho sentido isso muito ultimamente, de viver o que eu tô dançando, sabe? De falar: Deus, eu não quero Sim. dançar algo meu ou simplesmente porque a minha emoção quer, mas o que o Senhor quer falar? O
que o Senhor quer falar comigo e o que o Senhor quer falar com as pessoas através da minha dança, né? Isso é muito legal. Sim. Ai, Índia, ó, um beijo. Mas isso aí que você falou é verdade. Assim, é muito gratificante para a gente, porque a gente se esforça, a gente pensa, a gente planeja, e no final vê que tá tudo dando certo. Igual você contou agora, né? Porque você não tinha ninguém, só que surgiu uma pessoa. Sim, Alguém respondeu. Então, assim, mesmo se não fosse esse alguém, você faria, porque com você certeza. firmou um compromisso. Claro. Esse é um propósito, você firmar o compromisso, você ir lá e obedecer o que Deus pediu, o que Deus mandou. Sim. Então, assim, isso é muito, muito legal, o que você contou agora, né? Muito, muito interessante. E por É, pode falar, pode falar. não, e pode continuar que aí depois eu acho que é o que eu vou, que eu já emendo tudo, porque eu falo muito. Não, tranquilo. Mas então, assim, agora a questão sem ser das quatro paredes dentro de uma igreja, fora, numa praça. Qual é o pensamento que você pode dar para as pessoas que querem isso, querem dançar, querem levar o amor de Cristo através da dança? O que você pode transmitir? O que você pode falar? Porque tem vários locais, né? Esse aqui é para igreja. Esse aqui não. Sim, Esse aqui é um teatro. Esse aqui. Então, assim, tem isso, né? Como sim. é que você vê essa questão? Então, primeiro, a gente precisa entender, é o que a gente falou, você tem que entender por que você faz, por que eu danço, né? E aí depois entender que, por exemplo, a dança, teve uma aula que eu fiz que o rapaz falou que eu achei sensacional. A dança não é um enfeite de culto, né? Porque às vezes pensa, não, se eu não tenho, vou botar uma dança ali pra ficar bonitinho. Não é isso, a dança ela faz parte. E aí você entender o propósito daquilo. Dentro do culto, eu posso ter uma coreografia, vou ter um congresso, eu vou abrir um congresso, eu vou apresentar uma dança, tem um tema. A gente tem que pensar muito bem na mensagem que a gente quer passar. E aí, quando você vai para a rua, isso tem que ser muito claro, né? Porque dentro da igreja, você está dançando para uma maioria que já é cristão, que já está lá por algum motivo, que já quer receber algo. Quando você vai para a rua, você precisa, primeiramente, chamar a atenção das pessoas. Nem todo mundo que vai passar está receptivo àquilo, ou estava, pelo menos, ligado no que iria acontecer. Então, eu penso que quando vai para a rua, algo mais evangelístico, algo mais de impacto, primeiramente, a mensagem tem que ser muito clara, né? Assim, não pode ser uma coisa que fique no ar, não, tem que ser claro o que você quer mostrar. Ali você pode usar itens mais assim, como você falou, mais teatrais, pode fazer Sim. misturar na dança movimentos que dê para a pessoa visualizar um cenário. Então, assim, eu penso que quando a gente vai para a rua, você precisa pensar nisso, em causar um impacto e deixar uma mensagem muito clara, muito, muito bem fácil das pessoas entenderem. Porque justamente para isso, né? Porque não é todo mundo que vai passar ali que vai estar com o coração preparado para aquilo. E a gente pode impactar. Já fizemos flash mobs, assim, sabe? Na rua foi bem legal e é bem interessante, porque as pessoas param para assistir. Elas querem, Sim, gostam de assistir. gosto. É uma coisa diferente, né? Sim, Ainda mais quando envolve nome de igreja. Então, assim, tem um respeito, né? claro. Por isso. E a gente não vai fazer algo que vai agredir ninguém, agredir os princípios de ninguém, né? A gente Sim, vai fazer algo que seja realmente bom, assim, agradável de assistir. Porque a gente sabe que exatamente. tem de tudo, né, Frei? Então, vocês que estão entrando agora, gente, se vocês quiserem fazer uma pergunta, tem um balãozinho aí, ó, aí embaixo, vocês podem perguntar que a gente vai ler aqui, tá? Ou também no comentário. Podem perguntar aí pra Tamires também, tá? Tá liberado, hein, gente? Pode fazer, gente. Estamos Pode aí. interagir com a gente aqui, tá? Então, continuando, Tamires, nesse propósito que a gente está aqui, eu acho assim que hoje em dia, para mim, né, a dança está sendo mais valorizada dentro da igreja. Antes era uma coisa muito fechada. Antes era um Sim. grupo, acabou, apresentou, todo mundo saiu. Mas Uhum. hoje, nesse movimento worship, né, ele traz mais isso. Sim. Ele traz mais acolher mais as pessoas, ele traz mais isso de uma dança. Por quê? Tá. Porque é um lugar
vamos botar, com luzes, né? É. Com algo que você vai fechar o olho, você vai sentir a presença e a pessoa vai ficar livre. Então, assim, eu Isso. acho que hoje está sendo mais aceito. Sim, tá Não sendo sei se mais eu. aceito. É isso aí que você falou. Eu falei um pouquinho Uhum. atrás que ainda há um tempo atrás ainda tinha algum pouquinho de preconceito, né? Deixa eu ler aqui algum comentário. Aí, ó. Ah, Índia. É, eu dancei lá no Monte H. Foi muito... Essa foi uma experiência interessante também. Eu lembro que quando eu subi, fomos, não fui com esse propósito, não, fui para subir mesmo com a família. E aí, quando Uhum. eu cheguei lá em cima, eu cheguei no final, aí eu tava muito com aquela música, acho que é Fernandinho. Eu bradarei dos altos montes, Deus, que eu te amo. Digo essa? Eu acho que. Não, não sei, nunca ouvi, não. Eu não é do Fernandinho, não. Mas a letra é essa Aham. música e eu tava lá no Monte H, lá em cima. E, cara, eu falei, não, eu preciso dançar isso. E foi muito interessante, que eu tive, assim, muitas pessoas, sabe, falaram. Que legal, Índia, que você gostou. Um beijo, meu amor. E voltando para falar dentro da igreja, sim, eu vejo que hoje é muito mais comum a gente ver a dança, principalmente a dança dentro do culto, não só no momento de coreografia, Sim. no louvor, as meninas participando, mas o que eu percebo e o que eu sinto. Mayra, um beijo no Bernardo, Mayra, minha amiga. É, E eu percebo também, lembrei que eu estava falando, eu percebo também que as ministras, falando as porque a maioria é menina, né? As pessoas, elas estão entendendo mais por que dançar, né? Sim. É aquilo que eu falei. A dança não é um enfeite de culto e tal. E a gente, antes de tudo, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Então, hoje Sim, eu verdade. percebo também que a igreja ela está aceitando mais a dança, né? E as pessoas estão entendendo por que estão dançando. Então você vê os grupos de dança se dedicando, tendo vida de oração, tendo reuniões, não só para ensaiar. Você vê que o grupo de dança é diferente. Não é um grupo só de coreografia. Né? Elas entendem que É uma equipe agora, né? É uma elas família, estão vamos botar assim. ministrando no culto, exatamente. Então, isso é Sim. muito importante. E aí, quando você tem tudo alinhado, assim, todas as equipes alinhadas, e as meninas da dança entendendo o que estão fazendo, você vê um movimento muito legal, né? E você consegue um ambiente de culto muito, muito bacana também, né? E Tem. quando não tem, elas cobram, né? Ah, tia, por que você não dançou hoje? Por que e tal, isso? Então, Nossa, assim. muito, muito. Eu tava um tempo sem dançar, eu tinha várias pessoas, nossa, eu sinto falta de você dançando. É É isso muito aí. bom. A gente sente falta e as pessoas sentem falta também. É muito interessante. Aqui na igreja, o pastor ele sempre teve uma abertura muito grande para a dança, né? Então nós nunca Sim. tivemos nenhuma resistência. Ele sempre incentivou muito, sempre deu muito apoio. Então, graças a Deus, a gente sempre conseguiu desenvolver muito como grupo de dança, né? Mas eu Uhum. sei que nem todo lugar foi assim. Graças a Deus que essa realidade está mudando. Sim, é verdade. Isso é E a verdade. gente, e a gente consegue, como eu falei no início, cuidar dessas meninas, Sim. dessas, né? E cuidar da vida delas. Porque quando você chega lá para dançar, você. A questão do louvor, da dança, você tá sempre também, né? A gente sabe que, tipo, você gasta tempo, você ensaia, não sei o quê, mas quando você vai ministrar, é uma coisa que é da sua vida, entendeu? Você não vai falar uma Sim. coisa só porque é uma letra da música. Não, você tem que viver aquilo para que o que você ministre tenha algum sentido. E a dança é assim também. Então, hoje a gente vê os grupos de dança cuidando de vidas, entendeu? Isso que é o mais importante, né? Da Sim. vida. A dança lá é 20 minutos, meia hora de E louvor. tem outras coisas também. Às vezes, nem é você que vai falar algo, é o próprio grupo que vai cobrar do grupo, entende? Às vezes você Claro, está ali só como líder, mas você já coloca isso na cabeça deles, que é eles ajudando eles mesmos. com Então, assim, isso certeza. é muito bom. Com certeza. Porque é cobrando, ah, você não veio e tal, isso, ó, a igreja sentiu falta da dança, e, então, assim, isso é muito bom. Isso é Uhum, muito bom. sim. É isso aí. É uma cuidando da outra e cuidando. E aí,
que eu falei agora, é cuidar da vida, né? A dança depois vai ser consequência. Se você tem Verdade. um grupo que está bem entrosado, um grupo que se ama, que tem uma rotina boa, quando for dançar, isso só vai passar. As pessoas percebem isso, entendeu? Sim. É aquilo que a gente falou, ninguém dá o que não tem. Então, um grupo que não tem união, que não tem amor, vai falar o quê? Porque Deus é isso, Deus ele não tá na discórdia, Deus não tá na inveja, não tá na competição. Então, dentro de um grupo não pode ter isso. Porque a gente dança exatamente o contrário. Exatamente isso aí. É igual na música também. A gente não é que a gente vai. Eu para mim, pelo menos para mim assim, eu escolho um repertório pensando já no culto, entende? Já pensando no formato, já pensando assim, isso vai encaixar com isso aqui, vai encaixar com isso aqui, vai encaixar com a mensagem do pastor e tal e isso. Então assim, é igual uma dança também. Ah, qual música vai ser cantada? Poxa, mas essa música aqui vai precisar disso. Você já criam dentro da cabeça, você já Claro. transmite das meninas, né? Então, assim, e como é que você reúne elas e você, assim, passa esse conhecimento para elas? Não é simplesmente, gente, vocês vão fazer esse passo. Tem Não, outras coisas envolvidas, né? muito. Inclusive, e aí eu vou pegar um gancho para falar depois também, que dos elementos, Uhum. né? Que a gente usa muito na dança. Pode falar. Mas é exatamente isso. Quando você vai organizar o culto, tal, você vai pensar todo o caminho do culto percorrer, né? Quando a gente vai dançar, normalmente a gente que vai dançar, você chega lá na igreja antes de começar, a gente vê o Ministério de Louvor dando aquela passada, e aí você entende mais ou menos um cenário ali. E Uhum. às vezes a mensagem que o grupo pensou em passar, né, é aquilo que, durante a semana foi ministrada nesse sentido, nisso, nisso e nisso. E às vezes nem é exatamente a mesma mensagem do Ministério de Louvor, porque a gente não estava junto. Só que na hora, casa, tudo simplesmente vai casando. E aí, É falando de isso. louvor, a gente fala de espontâneo. Então, assim, é algo que não foi ensaiado. A gente tem uma ideia, tem algo que a gente quer apresentar, mas na hora vai fluindo, né? Vai saindo algo. É muito legal. E aí, do que você estava falando, a gente tem também os elementos que a gente usa, né? Sim. Por exemplo, tem tecidos, tem tudo. Então, isso tudo tem que fazer parte. Por que eu vou usar um tecido? Por que eu vou pegar o leque? Não sei o quê. Porque às vezes a gente vê assim, não sei o que eu vou fazer, vou pegar um tecido, vou ficar lá rodando pano. E aí não tem sentido. Entendeu? Tudo tem que ter sentido, tudo tem que ter um propósito. A última dança que eu dancei, o último dueto que eu fiz com a menina, a gente dançou com bambolê. Mas o bambolê participava da dança, ele era Sim. um componente daquela dança. E foi muito interessante, porque as pessoas falaram, esse bambolê significa isso. Falei, pô, deu para entender, ficou clara a mensagem, então tá ótimo. É exatamente isso. A gente tem vários elementos para serem usados, mas tudo dentro de um entendimento, dentro um propósito. É a mesma coisa que o teatro, né? Tudo tem um Claro. lugar, né, específico. Vocês não vão usar o tempo todo. Não, Vocês porque ficam trocando, aí né? tipo, não sei o que fazer, vou pegar um pano, aí fica lá rodando pano. Daí a gente não dança, só roda o pano, entendeu? Só fica lá e aí não tem um sentido, não tem um porquê de ser, só tem um pano no meio da dança. E aí não tem uma mensagem também. Aí não tem, É, perde o sentido, né? eu acho assim que tem momentos para tudo dentro do culto, né? E não precisa ser uma coisa exagerada, mas quando é uma coisa certeira, todo mundo fica impactado, não tem Claro, jeito. com certeza. Então, assim, isso eu acho muito legal, porque é, a gente às vezes tem medo, né, de botar algumas coisas, porque a gente pensa assim, o que a igreja vai pensar? Mas Uhum. não é a igreja que tem que pensar, gente, é o Espírito Santo que está falando para você fazer, para você conduzir, para você entrar. Com certeza. Assim, é, é, alguma vez já aconteceu de vocês não ensaiarem nada, mas no momento está um clima tão legal que vocês, mesmo não estando com a vestimenta, Já. vocês foram, tá? Não, até que assim, deixa eu tentar lembrar. Já dancei na praia. Dentro da igreja, né,
já aconteceu no luau que fizemos aqui, e foi bem Uhum. interessante. Nós fizemos um luau aqui na praia, né? E aí tava cantando, nisso que chega a pessoa e tal. Eu tava parada e eu pensei, ah, eu vou dançar. Mas eu falei, ah, vou ficar aqui quieta. Do nada, Vai. uma menina começou a dançar. Eu não conhecia a menina. Eu falei, ah, não acredito, essa menina tá dançando, eu vou lá. E a gente dançou junto no luau, que era uma proposta totalmente leve, assim, né? Não Aham. era um grupo de pessoas. E a gente dançou, e depois as pessoas falaram, nossa, que bonito. E eu dancei com ela espontânea. Ela era lá de Campos, não lembro nem o nome da moça. Mas a gente dançou junto e foi muito legal. Marcou. Marcou sim, Mar... sim, foi muito Então, é bacana. E isso. até que as pessoas, nossa, mas vocês parecia que tinham ensaiado. Eu falei assim, a gente nunca se viu. Mas foi assim, bem interessante. É, quem é da dança encontrou outra pessoa que é da dança, acabou. Não tem jeito. É isso aí. É igual músico, a mesma coisa. Aham. Aham. Começa a cantar, começa a tocar junto e vai, não para mais. É, Então, assim, é o conectado, né? Você tem que estar com conectado. certeza, com certeza. Então, E assim, aí, só somos todos, como é o tema do congresso, somos todos atraídos pelo reino, não é? Então, o propósito geral de todos é o mesmo. No caso, eu achei essa menina lá de Campos, no meio da praia, no meio do luau, mas o propósito era o mesmo, o espírito ali era o mesmo. E aí a gente sim. dançou junto, foi muito legal. Não, que bom, isso aí é muito bom. Tem algo que você queira compartilhar aqui para incentivando, né, o pessoal a olhar para a dança, né, com uma expectativa diferente, porque muitos acham que é só questão que a gente falando aqui, né, movimento, mas não é isso. Uhum. Então, assim, o que você Ah, pode trazer de claro. recado, né, para gente, tal, para o pessoal que está assistindo? Suelen é minha dupla oficial de dança. É engraçado que eu e Suelen a gente dançou junto muito tempo. E são muitas coincidências, que a gente faz aniversário no mesmo dia. E a gente sempre pensou muito igual. E por a gente Aham. dançar junto por muito tempo, e aí voltando nisso que a gente falou, a gente não. Muitas vezes, assim, a gente não ensaiava, mas no final a gente estava pensando a mesma coisa. Quando via, tava as duas lá encaixadinhas já. Porque isso é muito bacana também. Como a gente falou, como a gente estava junto toda semana, né? Então a gente já conhecia uma outra, meio que uma já pegava no ar o que a outra estava fazendo, então essa comunhão do grupo é muito importante. E aí o que eu tenho para falar, assim, se você tem essa vontade, só vá. Se na sua igreja não tenha, tipo, ora, converse com seu pastor, conversa, né, com o seu líder, eu não sei. Mas assim, tente criar, com certeza vai ser bom, estude, se dedique. Como qualquer coisa, a gente precisa estudar, tem a parte espiritual. Deus está nesse negócio, nós somos prova disso. Demais. Tinha dia que a gente ria e falava assim, não, eu acho que Deus olha pra gente e pensa assim, cara, é o meu nome, eu tenho que fazer, porque a gente, assim, ia sem saber mesmo pra onde ir. Aham. No final dava muito certo, graças a Deus. Graças a Deus, que bom. Mas voltando, né? Converse com o seu líder, busque a Deus, procura fazer uma aula de dança. Ninguém tem que ser profissional, a super bailarina dentro Sim. do grupo. Mas como qualquer um, você é da música, você quer tocar violão, você tem que saber tocar violão. Você quer, tem que fazer aula. Então, assim, procura fazer uma aula. Hoje a gente tem muita opção. Por exemplo, Piúma é um lugar pequeno que não tem escola de dança, mas na internet a gente tem muita professora boa, a gente tem muito canal, então assim, a gente tem hoje muito recurso, né, para estudar e para aprender sobre o assunto também, porque a gente precisa ter técnica, a gente precisa ter um, um vocabulário, assim, a gente tem Sim. que Uhum. entender, né, o que a gente faz para Deus, mas tem a nossa parte que a gente precisa se dedicar também. Então é isso, estude, procure, monte o grupo, se tem só você, vai só você, se tem você e mais uma, vai você e mais uma, que com certeza você começando, daqui a pouco uma olha acha interessante vai, daqui a pouco outra olha acha interessante vai, e você vai ver que daqui a pouco você está com um grupo bom. É muito importante você cuidar do seu coração, você
Agora, falando assim, por exemplo, se você está numa posição de liderança, né? Cuide do seu coração, porque você vai precisar cuidar desse grupo, você vai precisar cuidar da vida dessas meninas, e aí, para a dança de vocês fluírem, se você não estiver nessa posição de liderança, esteja, ande junto com o seu líder, né? Porque Deus, como eu falei um pouquinho antes, Deus ele não tá no meio de divisão, ele não tá no meio de competição. Deus não gosta disso, nós temos que ser um. Então, ande junto com sua líder, sabe? Auxilie, tente ser obediente, porque isso é muito importante, entendeu? A gente só entende essa dificuldade quando a gente é líder, né? Porque quando você está Verdade. liderado, às vezes sua líder fala uma coisa e você, mas eu não quero, mas eu não gosto dessa cor de roupa. Porque Deus tem disso também, né? Essa cor eu não gosto de prender o cabelo, eu não gosto. Gente, isso é coisa tão pequena, sabe? São discussões tão. Então, hoje eu penso, cara, mas você não pode prender o cabelo? Você não O pode. resultado é maior do que você. Isso não é nada, entendeu? Então, assim, a união, a comunhão do grupo é muito importante. Talvez a Sim, gente sim. vai fazer mais diferença. Esses dias, alguém falou comigo assim, nossa, mas você é tão expressiva, você sabe, eu gosto de dançar. E eu falei, olha, eu não tive a oportunidade de fazer aula desde criança, então eu não tenho a melhor técnica do mundo. Eu também não sou tão flexível, o que eu tenho é a minha expressão. Então, assim, é tudo que eu tenho e eu vou dar tudo de mim. Porque é uma coisa que eu realmente amo fazer. E, cara, eu tô na presença de Deus. É como a gente falou das crianças. Eu não posso ter reservas, eu não posso ter barreiras. Que os outros vão pensar? Você tá lá na frente, meu filho. É o que Deus vai pensar e pensa que você tem que abençoar a vida das outras pessoas. Então, assim, se dedique. É isso aí. Dedique a sua vida, dedique a sua técnica, mas dedique o seu coração. Tenha tempo com Deus. Porque não adianta nada, como a gente falou aqui, né? Arte sem a unção é só arte. Se você não tiver a essência, não adianta. Então, muito mais importante você ter a essência, você entender por que você está fazendo, para quem você está fazendo, e aí o resto vai fazer muito mais sentido quando você for ministrar, quando você for dançar, quando você for cantar, quando você for fazer tudo dentro da igreja ou fora da igreja também, né? Porque a gente vive, né? A gente não só dança. Meu ministério não é só dentro da igreja, é a minha vida Isso, inteira. E aí, o quando as ministério. pessoas veem a minha dança, elas vão receber com mais paz no coração, né? Porque imagina, as pessoas que te observam, você acha que elas vão receber a sua dança? Sim, faz uma autoanálise, né? As pessoas que te conhecem, quando você for dançar, elas vão estar abertas para receber, porque é a nossa vida é muito mais importante, né? Eu estava estudando sobre a vida de Jesus e falar a vida dele testificava a mensagem dele. A nossa vida tem que testificar o que a gente está pregando, o que a gente está dançando. E é isso aí. E o que você é na igreja, você tem que ser do lado de fora, entende? Você tem que ser Principalmente do lado de no. fora, talvez, né? Porque dentro da igreja é muito Porque fácil. é muito fácil, exatamente, porque vamos supor que você encontra alguém que foi na igreja domingo que você nem viu, que você não prestou atenção, mas chegou, ó, eu estava na sua igreja domingo e você dançou. E aquela dança tal, 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 você ficou marcado, marcou aquele negócio para a pessoa. Então imagina se você está num lugar que não é devido. Mas tipo, ela estava lá na igreja, estava dançando, como assim ela está aqui? Então é isso. Então Redes sua sociais. vida tem. Hoje a Exatamente. gente tá no meio numa era de rede social. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. E uma das coisas que eu falo muito com as meninas é, cara, você usa o seu corpo todo para dançar. Você tá lá na frente. Quem entrar na rede social vai ter acesso ao seu corpo todo com muita facilidade, entendeu? É o seu instrumento e aí você vai ficar mostrando ele todo. Então, assim, é tudo muito importante. A gente tem que ter muito cuidado com esse dia a dia, com o que está fora da sua apresentação também. Talvez mais cuidado do que na hora de dançar. Porque quando você vai Isso. dançar, aquilo ali é um detalhe, entendeu? É só uma extensão daquilo que você já é no resto da sua semana. Isso aí, isso aí. E o testemunho vale muito mais do que uma simples peça dentro da igreja, uma simples dança. Com certeza. E isso aí. E a gente, como igreja, temos que sair.
Temos que ir atrás dessas pessoas, e isso é muito importante. Claro. Já caminhando pro final, né, que nossa live está quase terminando, mas é isso, né? Vamos ver o que a gente... Assim, quando você está num desânimo, né? Igual a gente tem isso durante na nossa vida, não adianta. Sim. E vai ter aquele dia que você vai chegar no domingo na igreja, vai chegar assim, hoje eu não vou fazer não. Uhum. Hoje eu não vou dançar, não vou lá pra frente, vou ficar aqui no meu canto e tal. Mas você sente isso. Quando você chega o que você falou, você ouve a equipe de louvor passando as músicas, você fala, Ser não tem renovado. como. É, Não vai, tem que sempre, fazer. sempre. E aí, se você não fosse, se arrepende. Puxa, por que que eu não fui dançando? Tá lá embaixo. Claro que a gente não precisa dançar só quando tá lá na frente, né? Mas Sim, assim, sim. poxa, por que que eu não fui, né? Vale muito a pena. A Perdeu a gente é oportunidade. renovado. Porque é isso, nós somos gente, né, Rodrigo? Sim, A sim. gente fala, quando você tá falando, quando a gente fala assim, parece tudo muito lindo, tudo muito fácil, mas o dia a dia é cansativo. Eu falo por mim, a minha rotina é corrida demais da conta. Então A tem gente dia sabe, a que. gente sabe. É, então tem dia assim que eu não quero fazer nada, mas eu vou. Aham. E sempre vale a pena, nunca é ruim. Quando você tá na Exatamente. presença de Deus, nunca é ruim, sabe? Nunca é demais, porque quando a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores, né? E aquela história, no meio dos louvores, não necessariamente no meio da música. A gente pode louvar a Deus com a nossa música, né? Mas você pode fazer Sim. música também e não louvar a Deus. Então, se você está dançando, você está louvando a Deus e Deus está habitando, Deus está fluindo naquele ambiente, com certeza você não vai ficar do mesmo jeito. Porque a presença de Deus, ela transforma, ela cura, ela te dá ânimo para continuar, ela revigora. Então é isso, vale muito a pena. Por mais que nós sejamos limitados, a gente tenha nosso cansaço, nosso dia a dia, sempre vale a pena dedicar um pouquinho do nosso tempo para Deus. É isso aí. É tudo que a E gente quem tá, tem. isso aí. Quem tá aqui e sentiu assim que tem um dever, tem algo para fazer, gente, faça. Só Porque vai. isso que vai levar você ao crescimento. Vai dar errado muita coisa. Como eu já sei que já deu muito errado para tanta dança, Vai, vai, vai. as pessoas não vão entender, mas quem está lá dentro sabe Vai. assim, eu vou, mas Com segue. certeza. Porque não é isso, é o seu amor, é o seu espírito falando para a pessoa, entende? Porque é Deus que está impactando Com você certeza. para aquela pessoa que está ali vendo. Claro. Ela não vai perceber seu erro. Não. O pastor, ele falou uma vez uma mensagem, eu gravei, que me impactou muito, que ele falou assim, quem nasce grande é monstro. Então, assim, se você está começando, se permita ser iniciante. Você não tem que dar 20 piruetas e fazer todas as técnicas perfeitamente. Exatamente. Eu incentivo você a tentar melhorar cada dia. Porque às vezes, dentro da igreja, a gente cai numa. É perigoso, assim, a gente cair naquele comodismo. É para Deus. Eu não sou profissional, estou cantando para É Deus. isso. E aí acho que é para Deus, eu posso ficar do mesmo jeito o tempo todo. Não é isso. O que eu quero dizer é, você não precisa ser o mais profissional perfeito de tudo. Mas você tem que dedicar, assim, ser o melhor que você pode, sabe? Porque o que você está oferecendo é para Deus. Se você fosse oferecer, talvez, para qualquer outra pessoa, você se dedicaria o mínimo, né? Quando você vai Sim, receber alguém na sua casa, você arruma a sua casa, você faz uma comidinha gostosa, não sei o quê, porque você está recebendo alguém importante. Quando você está se dedicando a Deus, que é quem te criou, sabe, é a coisa mais maravilhosa, é a pessoa principal. Eu falo isso para as pessoas, gente, é a pessoa mais importante da minha vida. Eu não posso fazer de qualquer jeito, não dá para eu me acomodar quando eu vou fazer algo pro isso. meu Deus. Entendeu? Então é isso, se dedique, se permita caminhar, é uma caminhada, é passo por passo, mas dedique o máximo. E com certeza, Deus ele tá vendo seu coração, antes de tudo. Isso. Só que É, a igreja vai ver a sua dança também. Então, assim, a gente precisa
ter esse cuidado, né? De ter a técnica e ter a vida com Deus também. Sim, e uma coisa que você falou, achei interessante aí, foi nesses mesmo que você comece, mas comece pequeno. É igual eu Claro, falo para meus alunos, gente, vocês vão tocar, nem que seja 3 acordes ou 4 acordes, vocês estão lá dentro, vocês estão lá, vocês estão incluídos. e às Vocês vezes, vão errar. e às E a gente vezes, erra, aham, e não aí, tem o que eu falo experiência. muito na dança também, e às vezes o simples, feito direitinho, feito com amor, feito com expressão, é muito mais legal do que um negócio mirabolante sem vazio, Sim, sem sentimento. Às vezes é isso, exatamente. é fazer 3 passos, é fazer 3 acordes, mas fazer é o melhor que você pode, né? A viúva, ela Uhum. deu 2 moedinhas, era tudo que ela tinha. Ela deu mais que qualquer outra pessoa. Então, às vezes, o que Sim, você tem para dar é. Se você ficar olhando para fora, mas não é igual de fulano. Não, mas às vezes é tudo que você tem. E é isso que Deus quer. E vai frutificar na vida de outras pessoas também, né? amém, amém. Então é isso. Agradeço quem está aqui com a gente, né? Foi muito bom, a gente aprendeu. Eu sempre falo que quando eu penso no congresso da Igreja Canta, eu gosto de várias áreas. E eu nunca peguei dança. É A gente nunca verdade. falou sobre dança. Então assim eu falei, não, dessa vez eu acho que vamos falar sobre dança, porque dança tá Legal. surgindo de uma forma. Então assim, obrigado, Tamiris, por estar aqui Que com a é isso, eu que gente. Agradeço agradeço. a oportunidade, né, de estar compartilhando, né, a experiência, estar compartilhando o que Deus colocou no seu coração, porque a gente sabe que ministério não é fácil. É, vou falar algo aqui que a nossa família ministerial, né, tô falando toda, então assim, a gente sabe o que que a gente passa, a gente sabe o que que é a igreja, a gente sabe, então assim, é ministério, não adianta, não adianta, Sim. e isso é muito bom. Vai ter momentos que a gente vai ficar desanimado, mas vai ter aqueles momentos que agora contou uma experiência que alegrou, que contou uma experiência que você subiu lá Com no Monte certeza. H e dançou, mesmo Vai. cansada, mesmo exausta, mas você dançou. Então, assim, é isso, gente. É isso. Faça além. Claro que não faça muito além, né? Para você não exigir muito de você mesmo, né? Faça Então, o que você assim, pode. Não, é você, não exatamente. é o que o outro pode. É exato, isso aí, isso aí. Então é isso, tá? Brigadão aí. Eu que agradeço. Quem fica aí, quem tá com a gente, sexta-feira a gente vai ter nossa live, tá, gente? Pastor Elis vai estar com a gente, falando sobre também Atraídos pelo Reino, com uma outra visão, tá? Tá certo? Então é isso. Valeu, gente, e Quando até. daqui a pouco a gente organiza de fazer uma prática. É verdade, ó, seria Aham. legal, seria muito legal. Então tá. Tchau, Falou, Digão. gente. Falou. Tchau, tchau.